Estamos iniciando mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ela já esteve conosco, mas o tempo voou, correu tão rápido, que hoje ela está de volta para falar um pouco das suas atividades no Hospital Estadual de Bauru. Conosco, mais uma vez, a doutora Débora Maciel Cavalcante Rosa. Olá, é uma satisfação estar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. Espero mais uma vez poder trazer o nosso trabalho lá do hospital aqui com você. Doutora Débora, a nossa conversa anterior foi maravilhosa, mas o tempo voou e nós ficamos sem saber exatamente alguma coisa sobre a parte mais importante da entrevista, que seria o projeto de humanização do hospital. Resumidamente, o que é esse projeto, por que ele foi criado e o que vai acontecer, enfim. Bom, nós vimos que tem muitos pacientes que chegavam lá no hospital e que tinham necessidade de ter um apoio dos familiares, né? Mesmo para o processo de cura daquelas crianças, adolescentes, principalmente, que estão com um tumor ou sofreram queimaduras ou outros motivos que eles têm que ficar internados por mais tempo ali no hospital. E a família, sendo de cidades distantes, não consegue ficar bem acomodada, né? Muitas vezes tem dificuldade de encontrar algum lugar para ficar aqui na cidade de Bauru. Então, a gente já tem uma casinha, que era aquele barracão da época da construção do hospital, que a gente adaptou. São algumas camas que a gente tem, um banheiro, um tanque para lavar uma roupa. Hoje, a sua capacidade de recepcionar essas pessoas é de quantas pessoas? São 10. Só que são 5 homens e 5 mulheres, que a gente tem que dividir em 2 quartos. Só que não tem a oportunidade, por exemplo, das crianças, né, dos pacientes ficarem com eles. Ficarem com os pais. E a nossa ideia é que, se tiverem crianças que não precisam estar internados naquele momento, mas eles precisam de ficar retornando no hospital, talvez diariamente ou a cada 2 dias, que eles possam ficar nesse centro de convivência com os próprios pais ou acompanhantes em si, com o familiar, para que fique melhor acomodado, de uma maneira que ele sinta menos essa transição de estar indo para o hospital, fazer um tratamento, para que seja melhor acolhido. Os nossos telespectadores talvez não saibam, mas o processo de tratamento do câncer e mesmo de queimados exige um longo tempo de permanência no hospital. No caso dos queimados, há casos que eles precisam ficar até meses. Sim. A gente já teve casos que até passaram de 6 meses de período de internação, porque a recuperação é muito lenta, então... E mesmo assim, há períodos em que eles não precisariam ficar no hospital. Dos queimados ainda é muito mais comum que ele tenha que ficar mesmo por conta dos curativos, mas existem casos que de repente você não precisa de ficar fazendo essa internação, né, que fique lá, mas você pode fazer retornos a cada 2 dias e veja a evolução da cicatrização. Para isso é que a senhora está pensando em criar um centro de convivência familiar? É até muito mais voltado até para a área da oncologia. Porque as crianças que vão fazer quimioterapia, muitas vezes têm um esquema de tratamento que a quimioterapia é feita, vamos dizer, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou todos os dias durante uma semana, e essa criança tem que ir e voltar para casa. É para evitar esse trânsito. Aí como não dá, quando ela mora num local muito distante, e não dá para ficar fazendo esse deslocamento, a gente pode acomodá-la ali mesmo, dentro do hospital, nesse centro de convivência, junto com o familiar, em que ela vá para o hospital, faça a aplicação da medicação, mas que possa voltar para casa para ter a convivência com os pais. Doutora Débora, numa época em que nós estamos acompanhando de longe os hospitais do Rio de Janeiro com problemas em todas as áreas, municipal, estadual, federal, de repente soa para nós assim como um artigo de luxo dentro do hospital estadual criar-se um centro de convivência familiar. Eu sei que o trabalho de rotina do hospital é muito bem conceituado. Eu tenho acompanhado com amigos, parentes internados lá, e eles falam muito bem do atendimento, da rotina do hospital. Esta iniciativa sua é pioneira? Já existe alguns hospitais que já têm esse centro de convivência. Não é pioneira, vamos dizer, aqui no Brasil,
Mas aqui na nossa região, Botucatu está tentando construir um centro de convivência também. Eu sei que existe um projeto lá, mas aqui na nossa região, realmente eu não conheço outro que tenha esse centro de convivência. E o que eu penso, Sidney, é assim, apesar da gente saber que o financiamento da saúde é muito precário, a gente tem que buscar outras formas de melhorar a assistência sem que isso custe tanto. Por exemplo, quando você faz uma melhoria na assistência e na humanização, você não aumenta custo, você reduz. Sem dúvida. Porque você diminui tempo de internação. Isso. Né? Esse paciente melhora mais rápido, você precisa usar menos medicações, então eu acredito realmente que se a gente... É uma mágica, não? É verdade, mas e você vê que melhora em todos os aspectos. Não só financeiro, mas também emocional, espiritual, que seja biológico. Né? Então, eu acho que é um grande investimento a área da humanização. Eu estou notando aqui que a senhora está ambiciosamente pensando em fazer uma construção de 138 metros quadrados, que nos tempos atuais não é coisa barata. De onde a senhora vai tirar esse dinheiro? Pois é, por isso que a gente conta com a ajuda de muita gente, né? A gente já tem alguns parceiros, que todo ano, por exemplo, existe a campanha do McDia Feliz, que é feita em parceria da Associação Bauruense de Combate ao Câncer e o Instituto Ronald McDonald, né? Que é aqui representado pelo McDonald's, e eles já fazem esse projeto junto conosco, esse projeto foi feito em conjunto, e eles já buscam captar esse dinheiro todo ano nessa campanha. Além disso, a gente fez o livro lá do hospital. Ah, sim. Eu tenho ele aqui. Isso. É o Olhares. Isso. O Olhares é uma coletânea de fotos de fotógrafos de primeira linha, profissionais, que mostram como é o hospital dentro. E nós acompanhamos, inclusive, alguns depoimentos de pessoas que foram fotografadas e ficaram muito felizes em aparecer no livro e também de ter a voz para dizer como eles estavam se sentindo, como eles veem o hospital. Exatamente, porque muitas pessoas acham que o hospital é um local onde que você só tem tristeza, porque é a morte, Mas né? é essa a ideia que nós temos, que os telespectadores têm, quando se fala em ir para o hospital, é um terror, Exatamente. Principalmente o hospital público. E nós que trabalhamos dentro do hospital, a gente tem uma outra visão. Porque para mim lá é onde você pode dar vida às pessoas, aqueles que estão doentes, aliviar um sofrimento. Então a gente não tem essa carga tão ruim que as pessoas enxergam do hospital. É lógico que ninguém quer ir dentro do hospital, ninguém quer ficar doente. Mas a partir do momento que está lá, a gente tem que enxergar aquele local como uma grande possibilidade de você ser curado ou ser aliviado. Eu fui visitar um amigo meu 2 semanas atrás e primeiro que me ofereceu o horário que eu quisesse para visitá-lo. E parece que agora a senhora vai estender para mais tempo ainda. Sim. Vai até 22 horas, se não me engano. Sim, se Deus quiser, vamos conseguir. E, além disso, uma limpeza muito grande. E quando eu cheguei no quarto, tanto o meu amigo como o companheiro de quarto dele falando muito bem do hospital, sem saber que nós nos conhecemos, sem saber que a senhora viria ao nosso programa. Como que se consegue isso? Porque é um hospital público como outro qualquer. Com a humanização, a gente tem a possibilidade de fazer alguns métodos de gestão diferentes. Então, a gente investe muito na gestão compartilhada ou cogestão. Então, os próprios funcionários participam da gestão do hospital. A senhora atribui a essa coparticipação? Sim, porque eles entendem o todo. Eu acho que tem um exemplo muito bonito de quando perguntaram para um faxineiro na NASA o que ele fazia ali. E ele diz, eu faço foguetes. Porque ele estava ali, ele leva o homem ao espaço. Não interessa que naquele momento o papel dele, a participação dele é limpar o chão. Mas ele está dentro da empresa. E qual é a missão daquela empresa? Então é isso que a gente quer levar para os nossos funcionários. Mas que o servente, ali, de repente, vai responder assim, eu salvo vidas. Mas ele salva mesmo. Porque se ele não fizesse a limpeza do hospital, você pode ter certeza que a gente não ia conseguir salvar as vidas. Nosso tempo é curto em televisão, mas eu queria que a senhora me falasse sobre o evento do lançamento desse Centro de Convivência Familiar. Então, a gente vai fazer o evento, né?
captando todas as pessoas, chamamos todos os parceiros, abrimos toda a população mesmo para conhecer o projeto, para que a gente consiga mais parceiros. Então a gente vem tentando captar o dinheiro de várias formas. Uma é desse projeto do McLanche Feliz. A gente também consegue através do livro. E tem um outro evento. Ah, sim. Este aqui. Que graciosamente. Na verdade, eu fiquei muito honrado com o seu convite, com o meu lançamento de Herdeiro de Nós Mesmos, que vai ser lançado lá dentro do hospital no dia 16 de agosto, às 19 horas. E eu fiquei muito honrado com o seu convite, doutora, para que o meu livro seja conhecido e, ao mesmo tempo, colaborar com esse centro de convivência. E nós ficamos muito gratos, porque por mais que a gente ache que a gente consegue fazer muito pouco, um pouquinho de cada um é que consegue construir o sonho. Então a gente conta com cada um podendo ajudar da forma que puder para que a gente consiga realizar esse sonho. Nós estamos chegando ao final da apresentação do nosso programa e eu vou deixar o tempo à sua disposição agora para falar o que vai acontecer nesse evento. E depois que nós encerrarmos, nós teremos as imagens do local para que as pessoas confiram aquilo que a senhora vai anunciar para nós agora. Então, nesse evento ocorrerá a apresentação de todos os projetos que já foram feitos lá no hospital em anos anteriores, até mesmo para saber que são pessoas idôneas e que realmente, quando assumem o compromisso, eles fazem e realizam ali dentro do hospital, o quanto que melhorou a vida das pessoas ali dentro com os projetos anteriores. E a gente vai mostrar esse novo projeto com o desenho arquitetônico e que até mesmo vamos fazer uma visita no local onde será construído, que vamos deixar lá registrado que o nosso sonho vai se concretizar. A nossa equipe vai estar lá fazendo a cobertura, vamos entrevistar os parceiros, os participantes desse projeto e eu estou torcendo muito para que dê tudo certo. Muito obrigada e vamos, tenho certeza que a gente ainda vai voltar mostrando a inauguração do nosso centro de convivência. Então, a senhora já se convidou e nós corroboramos esse convite para que assim que esse grande projeto maravilhoso de humanização do Hospital Estadual de Bauru e seja concluído. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ficamos agora com as imagens do lançamento desse Centro de Convivência Familiar do Hospital Estadual de Bauru.
Dando continuidade ao evento que está acontecendo aqui no Hospital Estadual Bauru, eu converso com a Viviane para que a gente conheça um pouquinho dessa realidade. Você é mãe de paciente aqui, como que é, Viviane? Meu filho vai fazer 7 anos agora. Quando a gente descobriu a doença foi com 5 anos e 10 meses. Foi todo o tratamento aqui, leucemia. Teve fase crítica, fase mais pesada, vamos falar assim, mas hoje, graças a Deus, a gente já está na fase da manutenção. A gente só vem quinzenal agora, com medicação via oral. E eu tenho a grande facilidade por ser de Bauru, né? Então, para mim é mais fácil, mas eu creio que a casa agora acolhedora vai fazer uma grande diferença para quem é de fora. Isso que eu ia te perguntar, né? Você como Bauru, você vai, se desloca, volta, né? E tem toda essa facilidade. Sim. Agora, para quem está fora, né? E como que vai todo momento, volta e esse cuidado com o filho, que é sempre também... O filho precisa daquele momento do carinho, do amor, né? A gente é presente o tempo inteiro, é 100%, né? Então não tem como deixá-lo aqui e sair, imagina. Então isso vai fazer um diferencial e tanto. Como para mim foi bom demais por eu ser daqui, né? Eu creio que para eles também vai ajudar bastante. Como que você ficou sabendo da notícia? Quando você ficou sabendo, como que você sentiu, né? Olha, algo interessante para quem mais precisa neste momento. É uma alegria e tanto, porque a gente divide as dores aqui, né? As conquistas, as não, né? Infelizmente. Mas é uma alegria e tanto, porque as dores é em conjunto, né? Então, vivenciar tudo isso e participar com eles dessa ajuda é bom demais pra gente. A gente percebe que montando esse espaço vão ser troca de experiências também, né? Sim, bastante. É um diferencial e tanto, é um apoio ao outro, além da equipe, além dos médicos e de toda a equipe, a gente tem essa troca de mãe com mãe, né? A gente divide muito isso e vai fazer uma diferença grande pro lado do bem. Isso é uma vitória. Você teria uma palavra que você poderia, para nós encerrarmos essa fala que vem à tua mente, a primeira palavra que vem à tua mente? Gratidão. Gratidão eterna. É a palavra do dia. Você conhecendo um pouquinho deste evento que está acontecendo aqui no Hospital Estadual Bauru. Nós vamos conhecer agora os profissionais que estão envolvidos diretamente também com esse atendimento mais humanizado. Vamos conversar com a médica pediatra, né, que atende e fala da importância desse tratamento humanizado tão importante para os pais, para as crianças, enfim, para toda uma sociedade que necessita de um trabalho cada vez mais humanizado no momento de muita dor para a família, para a própria criança. Nós vamos conhecer um pouco dessa realidade, como é esse atendimento e como é feito esse atendimento aí através do profissional. Então, na verdade, quando a gente fala em oncologia pediátrica, a gente está falando de doenças que têm um tratamento muito longo, muito tóxico, né? E essa tentativa de humanização, ou pelo menos de minimização do tratamento é muito importante, né? Então a participação da família é fundamental, a participação da equipe multiprofissional é fundamental, né? Hoje em dia a gente não fala em oncologia pediátrica sem os colegas das outras profissões, né? Então é fundamental fisioterapia, classe hospitalar, psicologia, nutrição, enfim, essa equipe como um todo é que faz a diferença no tratamento da criança, né? Na verdade, a gente tenta desmistificar um pouco, né, os tumores pediátricos, né? Eles são muito raros, né? Hoje em dia, em torno de 3% dos casos do total dos tumores dos adultos são tumores pediátricos. Mas a gente tem uma grande preocupação porque é a primeira causa de óbito por doença na faixa etária de 1 a 19 anos, né? Então, se a gente considerar as taxas totais, só perde para acidentes. Mas quando a gente fala em doença, essa é a primeira causa de óbito, né? E ainda tem muito estigma, né? Você fala que uma criança está com câncer, naturalmente você associa isso à morte, né? Então a gente tenta primeiro tranquilizar essa família no sentido de que a taxa de cura hoje dos tumores pediátricos é em torno de 75%. Ou seja, a imensa maioria vai ficar bem e vai ser curada desse tumor. Existe uma porcentagem, óbvio, que não vai evoluir como a gente gostaria, né? Então, num primeiro momento, a gente tenta tranquilizar e fazer com que essa família entenda que essa é mais uma doença, né? Não uma doença diferente.
E aí a gente conta com todo o apoio dessa equipe multiprofissional. Então, a partir do momento que eu faço um caso novo de uma criança com câncer, automaticamente eu ofereço para essa família não só a informação, o tratamento, enfim, mas eu já ofereço o acompanhamento da psicóloga, tanto para a criança, mas principalmente para os pais. O acompanhamento, já vem junto um acompanhamento do dentista, porque é pouco importante que esteja em ordem, enfim. Então a gente faz todo esse aparato e todo esse acolhimento para que a família se sinta confortável, confiante, porque a gente entende que isso é metade do caminho para que as coisas deem certo, né? Na verdade, esse espaço é fundamental, porque, como eu já disse, os tratamentos são muito longos. E se a gente pensar nas leucemias, que são os tumores mais comuns, né, em criança, o tratamento são 2 anos, né? Nos primeiros 6 meses é muito intensivo, essas crianças ficam quase que 2, 3 vezes por semana no hospital. As que moram perto é muito fácil, então elas vão e voltam, mas as crianças que moram longe, automaticamente eu acabo tendo que internar para fazer o tratamento, e internar por uma questão de distância social e não por uma questão específica do tratamento, né? E aí é muito ruim, porque se essa criança pode ficar longe do contexto do hospital alguns dias na semana, é muito saudável para ela. Então, se você tem uma casa de apoio que está dentro do serviço praticamente, mas fora do ambiente hospitalar, é fundamental, porque ela vai estar acolhida num ambiente que não é tão inóspito que nem um hospital, está próximo da gente, porque se tiver qualquer intercorrência, uma febre, qualquer coisa, ela vem rapidão para o hospital, né? Então a gente, enquanto médico, se sente seguro, porque sabe que a criança está próxima, que vai vir, e fica feliz porque ela está longe do hospital, né? Então é fundamental que a gente tenha esse tipo de espaço, né? Eu acho que vai dar um ganho fantástico para o serviço. Muito, ajuda muito. Por conta de, na verdade, a criança ficar mais tranquila. Quem vivencia o nosso dia a dia aqui entende que de longe as crianças que fazem quimioterapia não são crianças tristes, deprimidas, nem nada. Elas acabam se habituando a esse contexto da doença, e a gente tenta fazer com que eles entendam a importância disso, né? Então, é muito maluco, mas quando eu falo com uma mãe de uma criança de 3 anos, olha, fique tranquila que o seu filho vai se adaptar, ela fala, não é possível. Mas entendeu? Eles se adaptam, eles participam, eles param de chorar para pegar acesso, para cutucar, eles negociam. Eu tenho que internar, eu não tenho que internar, hoje tem picado, hoje não tem, entendeu? Eles participam e eles acabam entendendo que isso aqui, neste momento, é quase que fosse como se fosse a sua segunda casa. Mas se a gente pode ter uma segunda casa um pouquinho distante dessa rotina de hospital, aí é fantástico, né? Aí é fundamental. Na hora da cirurgia, como pensar e como o profissional age vendo uma criança e suas necessidades? Existe a diferença de tratamento? Como é feito esse tratamento e como pensar esse tratamento? Vamos conferir com o profissional também responsável por este momento que é tão difícil para o profissional, né, a gente perceber todas essas iniciativas, e também para os pais, né, como a expectativa, como fica e depois após cirurgia. A oncologia pediátrica, a gente já vem mais ou menos há um bom tempo trabalhando aqui junto com a oncologia pediátrica, doutora Ana, Cristina, doutora Cláudia. Então todo o diagnóstico pré-operatório costuma ser feito por eles. E quando chega para a gente, normalmente os pais já estão preparados. E aí sim, tem a nossa parte da abordagem cirúrgica. E a gente explica com todo o cuidado que a criança vai ser submetida a um procedimento cirúrgico, os riscos, né, colocando os riscos, e a vantagem da oncologia pediátrica, que geralmente a gente tem uma grande porcentagem de cura cirúrgica. É lógico, associado junto com a quimioterapia, tanto no pré como no pós-operatório. A gente tem uma resposta excelente. Hoje a gente tem também um diagnóstico preciso com imagem, que é através da ressonância magnética e a ultrassonografia e tomografia. Então a gente tem o melhor preparo do planejamento cirúrgico. Então o procedimento, a gente tem um melhor planejamento e a gente tem uma melhor tática cirúrgica para retirar praticamente todo o tumor. E essas imagens também já te dão indícios de ter acometimento de outros órgãos, principalmente as metástases. Mas para isso existe a quimioterapia prévia, que é feito para tentar diminuir essas metástases, e a gente vai, pós-quimioterapia, o tumor fica localizado em determinado órgão, tipo rim, fígado ou parte pulmonar, entendeu? E aí a gente faz a ressecção
praticamente por completo, levando à cura dessa criança. A criança é diferente do adulto. O adulto é lógico, não desprezando a oncologia de um adulto. O adulto, você pega, por exemplo, um paciente com 70, 80 anos, com câncer. Normalmente tenta-se o ato de fazer um procedimento cirúrgico, tratamento, mas a resposta não é tão eficaz quanto a criança. E uma criança que a gente opera com 6 meses, lactente, recém-nascido, criança de 2, 3 anos, a gente praticamente se envolve porque ela tem uma expectativa de vida longa, 60, 70 anos. E essa abordagem para a gente é super importante, tanto para a família como para a criança. Então isso é uma satisfação enorme a gente ver a cura dessas crianças e a sobrevida a longo prazo. O lado da pediatria também difere do adulto, porque a gente tem o envolvimento dos pais, dos avós e a própria criança em si. Então é um relacionamento muito amplo e o cirurgião pediátrico, tanto como o oncologista pediátrico, tem que ter uma maneira diferente, especial de fazer essa abordagem para o lado humanizado. Então a gente não deixa assim como mais um na fila. Então as crianças oncológicas chegam no hospital, a gente praticamente entende isso como sendo uma urgência cirúrgica pediátrica. A gente não pode postergar, igual os adultos, que existem filas enormes de câncer de próstata, câncer de intestino, que fica meses na fila de espera. A oncologia pediátrica a gente tem, é lógico, a incidência é menor, mas a gente chegando com uma criança aqui no nosso serviço, praticamente a gente faz isso a toque de caixa para ter um resultado, um prognóstico melhor. Como o profissional está sendo formado hoje? Ele é mais humanizado? Ele entende um pouco mais dessas técnicas humanas e aquele que acaba entendendo mais e passando mais experiências para os mais jovens que virão aí atender essas crianças, essas necessidades, que não é fácil a gente saber que uma criança tem que passar pelo tratamento do câncer. Vamos conferir aqui. A oncologia pediátrica hoje, na área da cirurgia pediátrica, ela já se torna assim, uma especialidade, tanto que existem residências depois de terminada a cirurgia pediátrica, são 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia pediátrica. Existem 3 ou 4 serviços no Brasil que fazem tipo de uma especialização, mais 1 ano ou 2, somente em oncologia pediátrica. A gente pode citar o exemplo como o GRAC de São Paulo, da Unifesp, o Hospital de Barretos, o INCA do Rio de Janeiro. Então existe uma diferenciação na formação desses cirurgiões. É lógico que eu venho há mais de 30 anos exercendo, a gente acaba aprendendo com a experiência e repassando para os mais novos. No primeiro bloco do nosso programa, nós tivemos a entrevista com a doutora Débora apresentando, vamos dizer assim, o planejamento, o projeto do Centro de Convivência do Hospital Estadual de Bauru. Em seguida, você assistiu às imagens mostrando como foi o evento. E agora eu quero lhe fazer um convite para estar conosco no dia 16 de agosto, uma sexta-feira, às 19 horas, lá no Hospital Estadual de Bauru, com o lançamento do meu livro Herdeiros de Nós Mesmos, que será adquirido para as pessoas que lá estiverem, pelos funcionários, pelos participantes, tudo em favor da construção desse centro de convivência. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana.